Bom, é isso aí, pessoal. Nós estamos voltando aqui. Meu nome é Pedro Messias. Para quem não me conhece, nós estamos agora na série Delphi 6. Na aula passada, isso aqui é o mesmo projeto da videoaula passada, onde nós colocamos um botão aqui. Se eu rodar aqui e clicar no botão, vai aparecer a mensagem, porque eu programei o evento um clique desse botão, ou seja, ao clicar no botão, tá certo? Eu disse, ao clicar no botão, faça acontecer isso daqui. Agora eu vou dar um overview em relação ao Delphi mesmo, ou seja, o ambiente de programação Delphi, tá? Do lado de cá são os objetos já criados, ou seja, são pequenos programinhas. Esse botão é um programinha, esse formulário também é um programinha, tá? Se bem que o formulário não é por aqui, quando você quer pôr o formulário você vem por aqui, on new form, tá certo? Mas os demais objetos que vão dentro do formulário são objetos que estão sempre aqui. São várias abas. Cada aba são um grupo de componentes que juntos permitem, né, a gente atingir um objetivo. A padrão standard são aqueles elementos mais básicos, tá? Eles não estão voltados para o mesmo fim, mas eles são os mais básicos, tá? O additional é uma extensão do standard, onde nós temos elementos um pouco mais avançados, mas também não são todos uma equipe voltada para algo específico, não. É uma equipe para se criar programas básicos, tá? Essas duas abinhas. Daí para frente começa as equipes especializadas, tá certo? Eu tenho várias aqui, ó, são muitas, então não dá para entrar em detalhes em todas essas coisas aqui, porque é de acordo com o que você vai fazer. Se você vai fazer um joguinho, você utiliza um conjunto de componentes. Se você vai fazer um programa para uma aplicação financeira para ser utilizada em bancos, por exemplo, para fazer cálculos financeiros de juros, então você pode usar outros elementos. Para cada tipo de programa, você vai estar utilizando diferentes componentes, tá? Os únicos que você em todos esses programas vai utilizar é o Standard e o Additional. Talvez não todos, mas um bom número deles, porque já são as coisas mais comuns, botões, campos, quando você vai digitar coisas, labels, né? E assim por diante, tá certo? Então isso aqui é um overview sobre a interface de programação. Isso aqui também faz parte, vou fechar que não interessa muito agora nesse instante. Aqui no Object Inspector, nós falamos disso aqui na videoaula passada, nós temos duas abas, os Events, que eu disse que quando a gente clica num objeto aqui, eu consigo dizer, né, o que ocorre para cada evento. Então eu peguei aqui, eu selecionei um objeto. Quando eu seleciono objetos diferentes, eles mudam os events. Por quê? Para cada objeto diferente existem events diferentes. Ou seja, alguma coisa vai afetar esse objeto. O que é essa alguma coisa? O usuário geralmente vai afetar esse objeto. Tá? Pode ser uma ação do próprio sistema operacional, pode ser uma série de outras coisas, mas a maior parte das afetações, né, os objetos vão ser afetados na maior parte do tempo pelo próprio usuário. O usuário vai afetar ele, vai clicar sobre ele, vai passar o mouse sobre ele, vai acontecer uma série de coisas sobre o objeto vai responder esses eventos. Tá? Vai ser ação-reação. Né? Eu mexo com o componente reage. Tá? Foi o que aconteceu. Quando eu clico no componente, ele reagiu. Ele reagiu mostrando a mensagem na tela. Tá? Eu tenho vários eventos aqui para esse objeto aqui. E aqui eu tenho as propriedades. O que são as propriedades? Falei que ia falar, na videoaula passada eu falei que ia falar nesse vídeo. As propriedades são o seguinte, vamos pegar a pessoa, por exemplo. Existem pessoas morenas, pessoas loiras, pessoas dos cabelos lisos, cabelos crespos e tal. Então, cada pessoa tem a sua característica, tá? Da mesma forma que esse botão aqui, eu posso trabalhar em determinadas características. Por exemplo, a fonte. Eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, que a fonte vai ter um tamanho 14. Então, eu dei F12 aqui para voltar aqui para a tela, tá certo, pessoal? A fonte ficou maior, tá certo? Se eu vir aqui de novo e colocar 22, se eu der um F4 aqui, ele vai voltar aqui de novo, já ficou bem maior. E aí eu posso mudar, em vez de MS Sans Serif, eu posso colocar Arial. Arial. Dá um F12 aqui de novo, mudou de novo a fonte. E eu posso ainda alterar a cor dessa fonte. Então, eu estou alterando as características de um determinado objeto. Aqui não mudou porque esse botão aqui, essa classe, não altera cores de fonte, tá? Eu precisaria utilizar uma outra classe se eu quisesse ver a fonte alterada. No adicional, eu tenho um botão aqui que permite fazer isso. Vamos ver. Preferência, você pode preferir esse botão ou preferir esse daqui. Esse daqui eu acho que já consegue permitir cores. Vamos ver. Red. Isso já consegue. Coloquei 22 aqui, vamos colocar um Arial aqui também. Então esse aqui eu já consigo fazer algo que esse aqui não me deixa fazer, tá certo? Vou tirar esse daqui e vou colocar esse daqui. Então, os properties, né, são na verdade propriedades, tá? Properties em inglês, propriedade em português, propriedades. Então, eu terei as propriedades ou as características de um determinado objeto. Posso fazer isso com o formulário? Posso. Eu posso pegar, alterar, por exemplo, o caption do formulário, vindo aqui
em cima e colocando assim, ó, sistema de gestão comercial, por exemplo. Se eu estivesse criando um sistema de gestão comercial e quisesse que aparecesse, F12 novamente aqui em cima o nome, sistema de gestão comercial. E se eu quisesse que esse fundo tivesse uma outra cor, eu venho em cola e altero também a cor dele. Digamos que eu queira um Cielo. Venho para cá de novo, F12, e ele mudou, Cielo. Se eu rodar aqui, olha lá, tá lá o programinha de Cielo, tá certo? Se eu quiser que esse programa sempre comece maximizado, eu clico aqui no formulário, tá certo? E venho aqui em WindState, em vez de ele começar em WS normal, eu começo em WS Maximized. Se eu rodar aqui de novo, ele vai já começar maximizado. Ah, mas puxa, tem muita coisa, eu não vou aprender tudo isso. Olha a quantidade de coisa, a quantidade de propriedades que eu tenho para o formulário, ou a quantidade de propriedades que eu tenho para esses objetos. Primeiro, nós temos uma coisa muito interessante que é o seguinte: nós não utilizamos todas, nós não alteramos todas as propriedades sempre, tá? Depois, quando você vai perceber que para todos os objetos existem a maioria das propriedades, elas têm o mesmo nome, ou seja, elas servem para a mesma coisa. O caption do formulário, se eu quero alterar aqui o caption do formulário, também se eu quero alterar o texto daqui, é o caption também, é caption do formulário, é caption para o botão, ó. Clique aqui. Olha lá, ó. É o caption para cá. Tudo que é um texto em algum lugar vai ser um caption, tá? Em algum objeto, assim, um texto explicando aquele objeto ou dizendo para o usuário alguma coisa sobre aquele objeto, vai ser um caption. A fonte vai ser sempre a fonte, né? E assim por diante. Então, não se preocupe com isso, porque você vai ver que vai ser fácil. E nós vamos aprendendo aos poucos, tá? De acordo com a nossa necessidade. Ah, eu preciso fazer tal coisa. É uma alteração de características? É. Mas a gente vai procurar para saber, tá certo? Onde é que eu mudo a característica, tá certo? Você vai descobrir. Da mesma forma você faça assim, puxa, mas eu gostaria de usar, eu gostaria que meu olho fosse azul, né? O que você vai fazer? Vai ter que descobrir como você vai fazer isso. Você vai descobrir, logicamente, buscando informação, que você tem que ir numa ótica e comprar uma lente, por exemplo, colocar uma lente azul. O seu olho vai ficar azul, né? Tá certo? Fica tranquilo. Aos poucos a gente vai aprendendo essa parte daqui. Só para finalizar, né? Só dando uma recapitulada, propriedades, alteração das características dos objetos. Events é onde você realmente programa. Agora eu vou salvar o projeto, tá? Em C, videoaulas, Delphi 6, criar uma parte chamada projeto. E não vou alterar o nome, não vou alterar nada. Depois, na próxima aula, a gente vai brincar com essa questão de nomes, tá? Vou salvar de novo. Apareceu duas vezes a salvar. Na próxima videoaula eu vou te falar também por que apareceu duas vezes a janela salvar, tá bom? Então é isso aí, nós vamos para a próxima videoaula. Eu vou fechar aqui o Delphi e nós vamos encerrar essa videoaula por aqui. Até mais, até a próxima videoaula, pessoal.